Bom, vamos começar aqui falando sobre Diego Carlos. Informação do Globoesporte.com. Diego Carlos quer jogar no Vasco da Gama. O defensor de 33 anos de idade já sabe as bases salariais e tem o desejo de atuar no clube de São Januário. Isso não quer dizer, porém, que as negociações estão perto de serem finalizadas, né? O Vasco ainda precisa resolver com o Fenerbahçe da Turquia, clube onde o jogador está, né? O Vasco precisa da liberação do Fenerbahçe para fechar com o jogador. O defensor está fora dos planos do Fenerbahçe, que precisa se livrar dos estrangeiros do elenco se quiser contratar outros jogadores gringos. Na Turquia, um clube pode registrar 14 atletas de fora do país. E atualmente, o Fenerbahçe tem mais de 20 jogadores que não são turcos. Então, existe o interesse da liberação de ambas as partes. Mas a postura de Diego Carlos não está agradando internamente o Fenerbahçe e está gerando alguns ruídos. No dia que o Fenerbahçe jogou contra o Sturm Graz da Áustria pela pré-Liga dos Campeões, o brasileiro postou um vídeo descansando no hotel e isso repercutiu mal ali com a diretoria do Fenerbahçe. Por mais que não esteja integrado ao dia a dia do elenco, o uso das redes sociais para esse tipo de conteúdo é, de acordo com a imprensa turca, encarado ali como uma prática para tentar forçar a saída a partir das redes sociais. O Vasco está observando a situação, mas a postura do Vasco no momento é de que a contratação só acontecerá caso o brasileiro consiga rescindir o contrato com o Fenerbahçe e chegue no clube sem custos. A cúpula vascaína coloca o Diego Carlos como o grande alvo para a zaga, mas não vê vantagens ali em um pagamento considerável de uma taxa de transferência, né, para um atleta que já tem mais de 30 anos de idade e tem um histórico recente também de lesão. O Como da Itália, clube onde o zagueiro atuou por empréstimo na temporada passada, também possui interesse no zagueiro, mas ele é visto na Itália como uma opção de elenco, para compor o elenco ali em eventuais saídas. No Vasco, o plano apresentado para o jogador é de valorização e destaque pelo desenho do plantel, o que agradou o atleta e também agradou o seu staff. De qualquer forma, o Vasco agora monitora e aguarda o futuro do Diego Carlos com o Fenerbahçe. Já existe um sinal positivo ali entre as partes, mas não tem como seguir para a parte mais importante do negócio, né, que é assinar com o Vasco da Gama, enquanto ele ainda estiver vinculado com o clube turco. Então o Vasco já mostrou para o Diego Carlos o que tem de projeto. Olha, o que a gente pensa para você é isso aqui, salário é isso aqui, e tudo agradou o Diego Carlos. Ele gostou da proposta vascaína, disse ok, disse sim ao Vasco da Gama, mas ainda tem que resolver lá com a equipe turca, né, a situação do contrato que ele ainda tem com o Fenerbahçe, tem que rescindir esse contrato. A intenção do Fenerbahçe é rescindir esse contrato com o zagueiro, mas a postura dele ali nas redes sociais tá fazendo com que o Fenerbahçe tenha um pouquinho de má vontade, né? Não tem pressa para liberar essa situação. Mas tudo indica que vai ter um desfecho positivo e que o Vasco vai acabar contratando sim o zagueiro Diego Carlos, que tem passagem pelo futebol italiano, pelo futebol espanhol, pela seleção brasileira também. Enfim, é um cara bastante rodado. Então, sem muita enrolação, gente, falar logo sobre o nosso Vascão. Quero começar primeiro falando sobre esse daí, né? Santiago Sousa. Ia falar sobre Facundo Colide, mas não. Santiago Sousa. Ontem o Vasco da Gama, na parte da noite, anunciou, agora de forma oficial, a contratação, né, do segundo reforço desta janela de transferências. O volante argentino de 27 anos de idade, Santiago Sousa. O jogador contratado e que assina um contrato com o Vasco até dezembro de 2029. Iniciou a carreira profissionalmente no River Plate, tem passagem também pelo Atlanta United do futebol norte-americano e voltou à Argentina para vestir a camisa do Racing, onde foi campeão da Copa Sul-Americana em 2024 e da Recopa Sul-Americana em 2025. Esse é o novo reforço do Vasco, um jogador líder, referência no futebol argentino, capitão do Racing, um atleta que, diferente talvez das contratações do Vasco destes últimos anos, não é refúgio de uma equipe,
não é um jogador que está sobrando de uma equipe, não é qualquer atleta, muito pelo contrário. Santiago Sousa era um atleta querido no Racing, era o capitão do Racing, era a referência do Racing. Santiago Sousa no Racing via o seu clube com um jejum de quase 5 meses sem perder jogando dentro de casa. E foi só o Santiago Sousa sair para vestir a camisa do Vasco, que o Racing já tem 2 derrotas seguidas jogando dentro da sua casa. Esse é o Santiago Sousa, um jogador que está trazendo vários problemas para o Racing, porque não é qualquer atleta. É um jogador de primeira prateleira. Esse daí, ó, é o mapa de calor do Santiago Sousa. Gosto sempre de trazer tudo com muito detalhe para você, então para você conhecer um pouco. Santiago Sousa é um líbero, né? Um termo conhecido bastante no antigo futebol. É um defensor que não é necessariamente um zagueiro, mas é um atleta que pelo mapa de calor tá nítido, fica na linha dos defensores no momento da marcação, né? Costuma ficar aí à frente dessa dupla de zaga. Quando o time tem a bola, e aí a gente já vê o mapa de calor também um pouco mais à frente, ter a capacidade para sair, ter mais liberdade no setor de meio campo, como um primeiro volante. O mapa de calor, quanto mais quente a cor, né? Ou seja, quanto mais puxado para o vermelho, é onde ele mais está presente no campo. Quanto mais amarelo, é o local onde ele menos pisa. E a gente vê muitos, né, dessas colorações vermelhas ali dentro da área, inclusive, dentro da área ofensiva, né? Então olha como o Santiago Sousa é um jogador que nitidamente está em todos os lugares do campo, mas pisando na área também, para marcar gols, para ajudar ofensivamente, para ajudar na criação. E foi assim que, muito bem utilizado na Argentina, Santiago Sousa virou um dos grandes volantes aí do futebol. Na defesa, tornava-se aí um terceiro zagueiro pela boa capacidade de jogo aéreo. Na saída de bola, era uma grande opção para qualificar o setor de meio campo. Então, esse é o novo reforço do Vasco, 7 milhões de dólares, algo em torno de 35 milhões e meio de reais. O Vasco vai pagar uma parte do montante à vista, uma parcela de entrada, e o restante do valor será quitado a partir do ano que vem. Grande notícia, amigo. Inclusive, Santiago Sousa já realizou até um treino ontem, né, com um grupo. Tá fechado. Santiago Sousa é o novo reforço do Vasco. Felizmente hoje não estará à disposição, não houve tempo hábil, né, para o Vasco conseguir regularizar o atleta, mas o Vasco passando, né, do Olímpia nessa quinta-feira, Santiago Sousa estará à disposição do técnico Pedro Emanuel para o jogo da próxima fase. Domingo, porém, contra o Santos, Sousa é um jogador pronto, apto a vestir a camisa do nosso Vascão. E aí, volto a repetir, situação de Nelson de Ossa. Para desespero da torcida vascaína, né, para loucura da torcida vascaína, o Vasco segue acreditando na contratação do meia colombiano. Só que tem um detalhe, tá? O Vasco não está tratando essa negociação com o de Ossa com urgência nenhuma. Muito pelo contrário, né? O Vasco vai levar a banho-maria. O Vasco vai levar aí essa negociação, né, numa maciota, vai levando aos pouquinhos e vai acreditando que vai tentar vencer no cansaço. Lembrando que a janela de transferências agora, ela só se encerra no dia 12 de setembro. Hoje é que dia? Hoje é dia 13 de agosto. Tem mais um mês inteiro de janela de transferências aberta. E falo para vocês, tá? É bom o Vasco estar levando essa negociação assim, porque se aparece um outro jogador à disposição no mercado, o Vasco pode usar esse outro jogador como uma influência para tentar destravar essa negociação com o de Ossa. Então, fica aí nessa informação quente para vocês, né? Porque o Vasco ainda busca jogador para o meio de campo. O Vasco entende que hoje, apesar do meio de campo estar funcionando com o Tietê, com o Jair e com o Thiago Mendes e ainda com a chegada do Sousa, ainda não temos aquele jogador de criação, ainda não temos aquela peça para poder chegar ali e ajudar no sistema ofensivo. Então, vamos seguir aí, né, apurando como que estão essas negociações. Volto a repetir, eu acho que o Vasco deveria tentar ir atrás do Marlon Gomes, mas aqui apenas é a minha opinião.